Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início, então, à nossa terceira aula, que é a aula gravada. A aula de hoje terá como tema conceitos da recuperação ambiental. Então, fiquem atentos, porque também no final dessa aula teremos aquela atividade que deverá ser entregue na avaliação presencial, certo? Bom, para exemplificar esses conceitos, de recuperação ambiental e das características físicas, químicas e biológicas das zonas de degradação, eu vou usar como exemplo o empreendimento do Arco Metropolitano. Não sei se vocês tiveram conhecimento desse projeto, mas visa a construção de uma estrada, uma autoestrada, contornando a atual BR. Ela tem início aqui no Cabo de Santo Agostinho, ali na 51, e vai ligar até Igaraçu, impedindo ali, tentando diminuir o fluxo, de trânsito de veículos pesados na região metropolitana de Recife. Bom, então aqui a gente tem o conceito de área diretamente afetada, que é a área da estrada propriamente dita, a área de influência direta, que é essa área com verdinho mais escuro, que tem uma faixa de 500 metros, para cada lado, e também a área de influência indireta, tanto dos meios físico como do meio biótico, que foi estabelecido um buffer de 5 quilômetros. Então, é toda essa área aqui do verdinho mais claro. Bom, então, quais são, as características dessa obra? Quais são os impactos que esse empreendimento ele causa ou ele poderá vir causar, caso ele seja aprovado? Quais são os impactos, nos diferentes meios? Bom, então o primeiro deles é a depreciação da qualidade do ar. Então, quando a gente tem a construção de uma estrada, a gente aumenta o tráfego de veículos e, por consequente, a emissão de poluentes atmosféricos. E aqui a gente tem vários gases sendo emitidos, como CO2, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, gases que causam poluição atmosférica, que afetam as árvores próximas e também afeta a saúde da população. Bom, outro impacto também decorrente dessa obra é a alteração da qualidade da água e assoreamento de cursos d'água. Por quê? Em alguns trechos, esse empreendimento ele vai passar por alguns cursos d'água, interrompendo esses cursos. Então, ocorrerá uma alteração da qualidade da água, como também o assoreamento devido à movimentação de terras. Então, vocês veem aqui no processo de terraplenagem, há essa movimentação de terra em direção a alguns cursos hídricos, e isso provoca o assoreamento, que é quando o leito do rio ele perde a sua profundidade. Então, ele sem profundidade, ele fica assoreado. Um outro impacto direto é o desmatamento. Por quê? Para se abrir uma rodovia, principalmente nessa região que vai pegar a zona da Mata Pernambucana, vai ser necessário, a supressão de vegetação para a abertura das vias. Então, na supressão dessa vegetação, a gente tem uma perda de biodiversidade, tanto de espécies, da flora, das árvores, como também espécies de fauna, que são afugentadas dessa área onde está sendo desmatada e também onde ocorrerá a movimentação, dessas máquinas no início, na implantação do empreendimento e depois com a passagem dos carros no momento da operação do empreendimento. O outro, também na fase de operação, é a morte de animais, a morte da fauna devido a atropelamentos. Então, como medida compensatória aqui dessa obra, a gente poderia sugerir uma passagem subterrânea para a fauna ou a construção de elevados, para que a fauna possa transitar
entre os dois lados. E também o outro impacto é sobre o solo, né, principalmente, porque ocorre uma compactação desse solo, e na compactação a gente tem danos à microbiota do solo, danos ao banco de sementes, né, que são os propágulos, e também a diminuição da base genética de espécies nativas. Né? Então, a gente já viu até essa imagem aqui na aula anterior, né, mostrando que o solo tem uma rica biodiversidade de micro-organismos que estão ali atuando, fazendo a ciclagem de nutrientes, né, e tornando o solo fértil. Então, a serrapilheira, né, que também a gente já viu, essa camada, né, de folhas que está protegendo toda essa biota, né, que faz a decomposição desse material. E também o banco de sementes, né? Então, imagine que nessa serrapilheira, ali eu tenho diversas sementes de espécies, e que se eu retirar essa serrapilheira, né, eu posso interferir em alguma espécie, né? E aqui, por exemplo, se eu tiver uma espécie endêmica, uma espécie que só tem naquela região, essa espécie ela pode vir a desaparecer. Bom, então os conceitos relativos à recuperação dessas áreas degradadas, ela parte de uma condição inicial, né, que é o ambiente em seu estado de conservação, seu estado original, quando ele passa para uma condição atual de degradação. Então, esse ambiente degradado, a gente pode seguir duas linhas: a de ação corretiva ou a ação de abandono. Na ação corretiva, a gente tem medidas para a recuperação da área, que é quando a gente implanta medidas para recuperar as características dessa área, podendo dá-la uma outra função, diferente da sua condição original. Conceito de restauração, que é quando é uma recuperação mais avançada, quando eu tenho uma volta às características mais próximas das originais dessa área. A reabilitação, que é quando eu tenho uma contaminação dessa área e aí eu preciso descontaminá-la, eu preciso reabilitá-la para uma outra função. Ou também, nessa ação corretiva, pode se dar por ação natural, né, que também a gente já viu na aula anterior, no processo de regeneração natural. E se simplesmente a gente abandona essa área e não aplica nenhuma técnica para a recuperação dessa área degradada, ela pode recuperar naturalmente, dependendo do seu estado de degradação, né, respeitando a sua resiliência. Daqui a pouquinho também a gente vai ver esse conceito, que pode ser por recuperação espontânea, né? O próprio meio ambiente, ele tem as suas medidas, né, as suas formas de se recuperar, né, de se autodepurar, ou a continuidade da degradação, quando a gente tem um estado muito avançado, né, que ultrapassou essa capacidade do meio ambiente de se recuperar sozinho. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um ambiente em condição natural, né, aqui uma floresta, ocorreu um desmatamento, uma supressão dessa vegetação, e aí eu tenho um ambiente em condição degradada. E aí, então, na recuperação, eu vou ter a restituição desse ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original. Né? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui uma floresta nativa, e aí eu replantei com outras espécies, construindo, por exemplo, um parque para educação ambiental, para visitação de pessoas. Ou conceito de restauração, que é quando eu tenho a restituição desse ecossistema ou da população silvestre degradada o mais próximo da sua condição original. Então, para a gente fixar esses conceitos, eu tenho aqui um ambiente natural, né, na sua condição original, aqui no processo de degradação, e aí, dentre as estratégias de recuperação